Depois que o Vitalik começou a namorar, o pessoal brinca bastante, né? Que depois que ele começou a namorar, o Ethereum desandou. Mas a realidade é que não tem nada a ver com o namoro dele, né? A realidade é que eles tomaram uma decisão que muita gente acha que não foi a mais acertada, que foi, eu até posso botar aqui no gráfico, explicar quando foi que isso aconteceu, que foi o demerge. Eles trocam. Ah, não, ETH-BTC. ETH-BTC. Foi exatamente aqui, ó. Essa foi, na minha visão, uma decisão muito errada. Não foi a única, talvez nem mesmo a principal, tá? Mas eles tomaram uma decisão que aconteceu aqui, ó. Não quer dizer que a turma só ficou sabendo aqui. Nós já sabíamos antes, um ano antes, não sei se um ano antes, mas bons meses antes, talvez um ano antes, a gente já sabia que o Ether ia mudar de Proof of Work para Proof of Stake. Tá? A gente já sabia que em algum momento ia acontecer. Aconteceu em setembro de 2022, pode conferir aí quando que o Ether muda de Proof of Work para Proof of Stake. Não foi a melhor decisão do mundo, mas é a decisão dos caras. O que aconteceu? O preço do Ether não parou de cair e não para de cair até agora, tá? Não é que bateu, pode ser que seja fundo, mas não dá pra gente cravar que foi fundo, porque ele não teve nenhuma reversão até agora. Ele tá só caindo, 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 caindo. Como a gente mostrou aqui agora há pouco, já são 73% e contando, tá? Então, esse foi um grande erro da Ethereum Foundation. Por quê? Porque a Ethereum Foundation, ela não trouxe nenhuma discussão com a comunidade, muito menos com os mineradores. Por exemplo, quando o Bitcoin ele faz uma atualização, por exemplo, a última atualização mais forte tivemos em 2022 também, tá? Que foi a atualização do Taproot, que foi, se eu não me engano, do dezembro de 2022, não foi? Foi isso, né? Não, foi 2021. Foi final de 2021. Como é que funciona uma atualização no Bitcoin? Os caras fazem, votam um BIP, né? Um Bitcoin Improvement Proposal, uma proposta de melhoria do Bitcoin, aí debate, vota, implementa no sentido de construir e joga na rede. Para ela ser aceita, os mineradores têm que acatar, 90% dos mineradores têm que acatar essa decisão. E os mineradores acataram que aprovaram o Taproot, né? Beleza. Foi embora. No caso do Ether, quando eles fizeram a mudança, e assim, não foi uma mudança pequena, não é assim, ah, não, vamos mudar o tamanho do bloco, ou vamos mudar, que já seria uma mudança grande, tá? Ou vamos mudar o tempo de bloco, em vez de 15 segundos, a gente vai passar para 18 segundos por bloco. Não é uma mudança que nem daria para dizer que é simples. É uma mudança estrutural na rede Ethereum. Isso, eles usam o EIP que eles lançam e eles votam e acabou, né? O Vitalik deixa quem quer lançar o EIP, ele aprova ou não esse EIP, né? A gente sabe que no final das contas funciona assim. Que é o Ethereum Improvement Proposal, né? Proposta de melhoria do Ethereum. Mas a gente sabe que não é todo mundo que pode ir lá e soltar uma EIP e ser votada, né? Ou pelo menos ser aprovada. Então o que acontece? Do nada, a rede Ethereum, né? A Fundação Ethereum, Vitalik, sei lá, eles chegaram e falaram assim: olha, gente, a gente tá visando, daqui a alguns bons anos, ter uma atualização que é os shardings. A gente vai dividir a rede Ethereum, em vez de ser uma única blockchain, nós vamos dividir em 32 blockchains. Para que isso aconteça, a gente tem que sair do sistema de Proof of Work, prova de trabalho, que é aquele onde o cara pegava uma plaquinha de vídeo e punha na tomada e minerava o Ethereum, tá? E a gente tem que mudar para prova de participação ou prova de empilhamento, né, que é o Proof of Stake. E seria o quê? Você pega a quantidade sua de Ether, bota num nó validador e esse nó vai validar os blocos. E é isso, né? Qual que é o problema disso? Eles tomaram essa decisão de forma unilateral. Nós tínhamos milhões, no plural, milhões, tá? De mineradores na rede Ethereum. Tinha muita... Ó, eu vou fazer a pergunta aqui, eu tenho certeza que pelo menos uns 20 ou 30 vão falar que sim. Tinham milhões
de mineradores caseiros, cara, amadores. Minerador amador, não tô falando de um grande minerador, aquele que investe bilhões. Não, cara. É um cara que tinha 8 plaquinhas de vídeo, 5 plaquinhas de vídeo, 20 plaquinhas de vídeo. Quem aqui minerava Ethereum ou qualquer outra moeda de Proof of Work através de GPU, turma? Fala eu aqui no chat. E fala quantas plaquinhas tinha. Fala quantas plaquinhas você tinha, os mineradores aí. Então era muito comum a gente encontrar a galera tendo uma rigzinha. O que é uma rig? Uma rig é, sei lá, cara, 8 plaquinhas de vídeo ligadas numa plaquinha mãe e pumba. Ó, o Leandro, eu já fui minerador de Ethereum e meu pai também. Ó, eu minerava o Gesso. Rodou Rods ETH, tinha 4 plaquinhas. Ó, Hold Trip Gameplay, eu tinha 5 plaquinhas. Tinha 15 placas. Tinha uma. O Cebaleno tinha uma. Eu era 4 GPU, 4 plaquinhas. Eu, 10 plaquinhas. Eu menos uma? Como assim? Ó, eu tinha 10, 20, 70. Eu tinha 9. 8 placas. 2 placonas. 6 placas. 16 placas. Então provavelmente eram 2 rigs, né, Gesso? Ó, 50 placas. Minerava com GTX 1060. Minerou no Bitcoin no notebook. Não, mas no notebook? Aí é antigo, hein? E aí, Misael? É nóis. Ó, minerei com 2 3080. Eu com 25 RX 588 GB. Bastante, hein? Ó, eu tinha 10. Minerava com energia solar e tudo. 25 plaquinhas. Então, assim, ó, você viu que dezenas de pessoas, dezenas aqui, cara, mineravam. Ó, minerava Digibyte com 4 GPU. Tinha 2 plaquinhas, né? 2 ASIC, mas aí mais para Ether. Para Bitcoin, né? Acredito eu. Então, turma, era comum o cara participar do mercado cripto. Ó, 1660 Super e RX 480. Ou seja, minerava com 4 picareta, né? Ou seja, era comum o cara começar no mercado cripto, ou já tá dentro do mercado cripto, e ele ter suas criptomoedas ali, e ter 2, 3 plaquinhas, 5 plaquinhas, 10 plaquinhas, 8 plaquinhas. Era comum. E o cara participava da rede. Cara, aqui na live, nós pegamos aqui, sei lá, 20, 30 pessoas dizendo aqui que mineravam. Tu imagina, no Brasil e no mundo. Eram milhões, no plural, de pessoas que mineravam alguma coisa. E veja, quando a gente fala de minerar, existe... A maioria dos caras que mineravam eram mineradores amadores, tá? Mineradores amadores, ou seja, nós. É o cara que, porra, comprou outro computador, sobrou uma placa de vídeo, o cara foi lá e botou pra minerar. Aí ele viu uma oportunidade, viu uma promoção lá na Kabum, comprou outra plaquinha, tem 2 plaquinhas. Aí depois ele ganhou um dinheiro com o Ethereum, vendeu, comprou mais de uma plaquinha, tem 3 plaquinhas. Ou seja, é o cara que é pequeno. Ó, o Gá Cordeiro tinha 50 placas. Né? Aí o que acontece? O cara minerava e de vez em quando ele comprava uma plaquinha. Então é comum você ver um cara começava com uma plaquinha, ia pra 2, ia pra 4, ia pra 5, daqui a pouco o cara tinha 8, 10, 16 plaquinhas, né? Seriam 2 rigs de 8, né? 16 plaquinhas. Então era comum o cara ter várias rigzinhas. Só que esse cara, velho, era um investidor como eu, como você. Um cara comum, que começou, comprou uma plaquinha, comprou 2, comprou 3, daqui a pouco ele tá com 20 plaquinhas. Era comum isso acontecer. Só que quando o cara tem 10, 15, 20 plaquinhas, 50 plaquinhas, como alguns falaram aí, você compra essas placas, ela não sai do cu. Você compra. Ou com o dinheiro da própria mineração, ou da mineração você criou, minerou a criptomoeda, e aí a criptomoeda você deixou ela subir muito, quando ela subiu muito você foi lá, comprou, ou seja, você gastou dinheiro pra isso. E aí do absoluto nada, um dia chegou o Vitalik, né, chegou a rede Ethereum e falou assim, olha, a partir de agora, essas placas que vocês estão minerando Ethereum aí, já era, cara. Já era, acabou, morreu. E assim, tava batendo topo em cima de topo, a galera tava comprando cada vez mais, eu lembro de mostrar isso aqui. A força computacional do Ether até setembro de 2021 não parava de crescer. Por quê? Porque a galera tava sempre comprando mais plaquinha, mais máquina e vambora, e vambora. Eu acredito que 90, se pá até mais, 90% da rede era noob, era carinha como eu, como você aqui, cara. O cara tem uma plaquinha aqui, o outro tem 10, outro tem 5, outro tem 2, outro tem 40, ia, né? Conhecemos vários mineradores que tinham 20, 30, 50, 100 plaquinhas, né? E aí, do absoluto nada, o Vitalik falou assim, então, sabe essas plaquinhas que vocês estão comprando que nem louco?
enfia tudo no cu que nós não queremos mais. Então, assim, não foi algo debatido pela comunidade, não foi. Não, foi uma imposição. Olha, a partir de tal data, enfia a placa no cu. Tanto que tem até vídeo e matéria, né? Eu lembro de ter falado isso na época. Que assim, imagina, você tem 4, 5 plaquinhas, você consegue vender aqui, dá pra um amigo, né? Beleza. Agora, tu imagina o cara mais profissional, que tinha 100, 200, 300, 500 plaquinhas dessa. Ou seja, o cara ele já tava profissional na parada. Cara, tem um monte de vídeo e um monte de imagem. Na China, os caras vendendo placa de vídeo a granel. Empilhada. O cara empilhava a placa de vídeo e vendia na rua. Empilhada, que o cara abria assim, ó, 500 plaquinhas de vídeo e tu ia vendendo assim. Por quê? Porque a necessidade da placa de vídeo diminuiu muito com a interrupção da rede Ethereum. E é uma coisa que a gente tem que falar que até na economia global, esquece cripto, a economia global tava mexendo. Por quê? As placas de vídeo, elas encareceram muito. Porque tudo que a Nvidia punha no mercado, a turma comprava, e punha mais, e turma comprava, e punha mais, e turma comprava, e punha mais, comprava, inflacionou. Pô, chegou a ser negociado placa de vídeo, aquela a 3080, como é que chama? 4080, sei lá, eu não entendo muito bem. Mas daquela mais legal, pô, o nego tava negociando a 20 mil reais no Brasil. Uma placa que, sei lá, 4 anos antes, o equivalente dela era, sei lá, R$ 1.000. Então inflacionou, né? Então até no mercado global inflacionou. Quando o Ethereum falou assim, ó, não vai mais minerar por placa de vídeo, cara, pegou-se milhões, no plural, tá? Muitas milhões de placa de vídeo, e, cara, jogou fora, queimou, virou nada, virou zinabre a parada. E aí, por que a gente tá falando isso, turma? Que nós estamos falando, na minha visão, das decisões erradas. Ó, paguei 25 mil numa 3080, 25 mil reais, cara. Quanto que tá hoje? É que a 3080 talvez já tenha sido ultrapassada, que a gente tá falando de 2022. Tem 3 anos isso, né? Quanto que seria hoje a equivalente a 3080, turma? Só pra gente entender. Felipe deu pra um amigo, amizade é assim? Não, amizade é assim, cara. Você tem que pegar um amigo e dar pra ele. Cara, eu vi uma muito engraçada no TikTok esse dia, no Instagram. O cara fala assim, Gil, eu tô trollando meu amigo. Eu falei pra ele que eu sou gay. Tem 3 meses que ele me come todo dia. Tô enganando ele. Pô, tá aí é foda, né? Até hoje superfaturado, mas não tá 25 pau uma placa boa, tá? Porque aí veio a inteligência artificial. A inteligência artificial também pega a GPU, né? Quanto custa a equivalente, essa 5080? Ou 4080? Quanto que tá hoje? RTX 5080, quanto que ela tá hoje? 10 mil. Ó, você vê, caiu pra mais da metade, né? Ela era 25, hoje tá 10 mil. Não tô dizendo que tá barato, mas assim, você vê como a placa de vídeo inflacionou também por conta, ou muito por conta da mineração de Ethereum, né? Aí o que acontece? A 5080 tá uns 12 mil. Então tá metade mais ou menos do que tava a top de linha, né? Nessa época. Beleza. Ó, o Vitor Bumber está dizendo, eu trabalho com manutenção de placa de vídeo. Nessa época, a galera desenterrava a placa pra arrumar pra colocar na mineração. É isso aí, cara. O cara tinha um computadorzinho ruim, trocou de computador, ele pegava e botava numa rigzinha, jogava com uma plaquinha de mãe, uma plaquinha mãe, pra minerar, cara. Era comum. E assim, o cara minerava, cara. Rig mineração Ethereum. Vamos ver se a gente acha fotos. Era comum o cara ter isso aqui no quarto dele, ó. Ó, era comum, é que essa aqui é grande, né? A gente tá vendo aqui muitas placas. Mas era comum, vamos ver se a gente pega uma mais caseirinha aqui, com aspecto mais caseiro. Ó, era comum o cara ter isso aqui na casa dele, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 plaquinhas. Uma fontezinha, uma plaquinha mãe, um coolerzão. Era comum o cara ter isso aqui, ó. Era comum, cara. Ou essa aqui, ó. Era comum. Essa aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 plaquinhas. Era comum. Às vezes, os caras tinham 3, 4 rigzinhas dessa. Um cara mais forte tinha 10 rigzinha dessa com 8 plaquinhas, são 80 placas. Pô, você tem uma 4080 super aí e não sabe quanto pagou? Não sei quanto eu paguei, Marcelo. Eu não entendo nada. Eu não sabia nem que eu tinha uma 4080. Né? Então era comum tu ter um carinha com uma. Ó, isso aqui era comum pra caralho. Plaquinha mãe, bota 6, 7 plaquinhas. Essa aqui tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plaquinhas.
1, 2, 3, 4 coolerzinho, toda abertinha, carenada e vambora. Era comum isso aqui. Aí o que a Ethereum fez? A Fundação Ethereum falou assim: então, gente, sabe isso aqui que você tem? Enfia no cu. Porque a partir de agora vai ter que ter um nó nosso específico. E aí, cara, olha o que aconteceu com a rede Ethereum. Caiu, não para de cair. Esse é o único motivo da rede Ethereum. Da rede Ethereum não, desculpa. Do token ETH cair de preço? Não, não é o único motivo, não. Tem mais um motivo que aí ele começa final de 2000, ele fica evidente, tá? Final de 2023 e início de 2024. Muita gente ficou no prejuízo, porque tava aumentando muito a quantidade de gente comprando plaquinha de rede. Tava aumentando muito, tava inflacionando muito, aumentando muito, aumentando muito. E aí, do nada, a demanda do mercado zerou, né? Pô, nós vimos isso aqui, cara. Venda de placa de vídeo a granel. Vamos ver se a gente acha isso. Os caras vendiam na rua, cara. Vamos ver se a gente acha aqui. É, tudo venda de placa de vídeo. Mas, cara, eu lembro de ter mostrado isso aqui, os caras na rua. Placa de vídeo na rua. Vamos ver aqui, ó. Ó, placa de vídeo são vendidas por quilo. Olha isso, cara. Olha isso aqui. Os caras estão vendendo placa de vídeo por quilo na China. Por quê? Porque os caras mineravam pra cacete, a demanda era gigantesca, do nada a demanda acabou, zero. A demanda era absurda, virou zero. Sacou? O cara vendia aquilo. E aí, cara, esse aqui não foi a única, né? A mudança de prova de trabalho para prova de participação não foi a única coisa que fez com que o Ether cair. A rede Ethereum, Ethereum Foundation, ela tem uma quantidade grande de ETH, correto? Ou tinha uma quantidade grande. E de tempos em tempos, a Fundação Ethereum, ela vende Ethereum, tá? E por que ela vende Ethereum? É plausível as vendas. Ela vende porque ela tem que sustentar seus desenvolvedores, a sua fundação, tem a parte legal, os devs precisam ganhar dinheiro, né? Ninguém trabalha por amor. Ou melhor, você não trabalha só por amor, você também trabalha porque você tem que se sustentar, né? Então a Fundação Ethereum tem uma quantidade grande, não tão mais grande, não tão grande quanto era, né? Não tão mais grande, não existe. Mas não tão grande quanto era antigamente, mas ela tem uma quantidade grande de Ether e ela vai fazendo as suas vendas. Qual que é o problema, cara? O problema é que quando você muda de Proof of Work para Proof of Stake, a Fundação Ethereum, ela incentiva todo mundo a pegar Ether e bloquear no stake, né? Stakear, e ela, de fato, não faz. Pelo contrário, ela não só não faz, como ela vende os Ethers que ela tem. E aí ela começa a abrir um precedente para a comunidade olhar e falar, peraí, deixa eu entender uma coisa. Vamos entender a parada aqui. Deixa eu entender uma coisa. A Fundação Ethereum tem Ethereum pra caralho e ela não stakeia. E não só não stakeia, como ela pega parte desses Ethers periodicamente, 2 vezes, 3 vezes por ano, e vende. E ela incentiva que eu tome o risco, colocando o Ether em stake, e não venda para valorizar para ela poder vender. Cara, a comunidade começou a olhar e falar assim, peraí, isso aí não tá legal não, cara. E a comunidade começa a olhar para isso e fala, cara, vocês que são os donos do Ethereum, vocês tinham que ser os primeiros a incentivar stakeando. Colocar o skin in the game. Aí a resposta deles veio a pior resposta do mundo. A resposta deles veio, não, a gente não pode colocar nada em stake, porque vai que no futuro tem um hard fork e a gente não quer ser obrigado a escolher qual fork a gente vai seguir. Olha que... Cara, isso aí é pegar o holder de Ether e xingar de otário, cara. Né? Não, se por acaso tiver um hard fork, a comunidade se dividir, a gente não quer escolher para quem a gente vai. Como não quer escolher? Vocês são a Fundação Ethereum.
Vocês já fizeram um hard fork lá atrás com o hack da DDAO. Vocês escolheram o lugar que vocês queriam tomar. E outra, todo idiota que tá chegando agora no mercado sabe que um hard fork duplica moedas. Você tem na rede 1, você tem na rede 2. Logo, você não precisa escolher nada. Você tem stakeado aqui, você tem stakeado aqui. E detalhe, quando eles soltaram o Proof of Stake, existiu uma galera que fez um hard fork e continuou o Proof of Work. E a Fundação Ethereum não apoiou. Ou seja, eles tomam partido para qual lado eles vão. Isso é óbvio. Isso é claro e cristalino como a água. Isso é claro como 2 e 2 são 4. E aí eles vêm com parada dessa, não, a gente não quer decidir se tiver um hard fork, quem que a gente vai apoiar. Porra, mas vocês apoiam os próprios hard fork de vocês. Vocês já decidem na essência para onde vai. Então, turma, no final das contas, a turma começa a olhar, o investidor começa a olhar e fala, cara, peraí, hold de Ether para mim, venda de Ether para a fundação. A galera começa a ficar, né, preocupada. Então, assim, a galera fica olhando para os rumos do Proof of Work para Proof of Stake, a galera já não gostou, e menos ainda da rede Ethereum ficar segurando o dinheiro e vendendo. Se você abre aqui a DeepDAO, você vê que a fundação Ethereum, cadê aqui a Fundação Ethereum? Aqui, o Ethereum Foundation hoje tem 400 milhões de dólares. Poxa, é pouco dinheiro em relação a BitDAO, nós vamos falar mais sobre, tá? Que tem 2,4 bi. É, porque o Ethereum caiu pra cacete, né? O Ethereum caiu pra cacete, porque assim, o Ether a 4 mil dólares, que é o dobro do que tá hoje, ela vai pra quase 1 bi, né? 800 milhões. E eles vendem periodicamente esses Ether. Vende. Pô, eles não podiam pegar esses 419 milhões que nós estamos falando hoje de 217 mil Ether e deixar stakeado? E esse stake virar renda passiva para eles, 4, 5% por ano? E vive com esses 5% desses 400 milhões? Se adequa a esses 5% de 400 milhões? Não, eles querem vender, ou seja, nem a Fundação Ethereum quer Ethereum, porque eles vendem. Olha só, eles tinham 1,1 bi, agora eles têm 400 milhões. Mas não é porque tem venda aqui. É porque o Ether saiu de 4 mil dólares para 2 mil dólares, né? 1.900 que está hoje. Não tem a quantidade de moedas, né? Mas eles não param de vender. A cada 6, 8 meses eles estão fazendo uma venda. A cada 6, 8 meses estão fazendo uma venda. E aí a galera olha isso e fala, cara, peraí, não tô entendendo. Eu holdo, eu seguro a queda e você vende? A galera ficou puta. Nada a esperar diferente daquela turma woke. E aí, cara, muita gente vai falar que é o seguinte, quando eles mudam de Proof of Work para Proof of Stake, a desculpa que eles deram, não é desculpa, né? O motivo que eles deram é o seguinte, cara, a nossa blockchain, ela vai passar de 1 para 32. Eu não posso ter... O Proof of Work, ele garante uma rede, mas se eu tiver 32 e alguém quiser direcionar mais força ou menos força para uma dessas blockchains, a gente pode ser suscetível a algum ataque de 51%. É até plausível, né? Agora, eu acho que deve ter como, tecnicamente, uma estrutura para o Proof of Work validar as 32 redes. Eu acho que tem como, assim como o Proof of Stake vai validar as 32. Então, assim, eu não sei até onde é papinho furado e até onde é verdade esse papo do Proof of Stake e a Proof of Work mudar por conta das 32 blockchains. Eu não sei até onde é verdade ou é mentira esse papo. Eu acho que é papo. E aí o que acontece? Vem algumas denúncias, e aí na época a turma já falava, cara, eles estão mudando o Proof of Work para Proof of Stake por conta de serem um woke, que é uma política ESG, né? Que é aquela política de não gastar energia. O Vitalik já tinha criticado o gasto energético do Bitcoin, né? Ou seja, não entendeu porra nenhuma, parece, né? E aí veio algumas denúncias de alguns devs agora saindo da Ethereum por uma política woke. Os caras falam, cara, o Ethereum não é mais o que era. Os caras são tudo woke. Né? Tudo esquerdalha aqui. Então, cara, eu não sei o que acontece com o Ethereum. Na verdade, eu sei o que acontece com o Ethereum. Eu só não sei como é que vai resolver, né? Eu não sei como é que vai resolver. Eles têm que mudar a fundação, que parece que já mudaram, né? Eles mudaram as cabeças da fundação. Tem que mudar, assim, ó, da água pro vinho. Porque eles vão perder valor de mercado. Pra quem? Pra XRP, pra BNB, pra Solana, pra própria Cardano. Se o Ethereum
não criar uma política que atraia novamente os usuários para a rede Ethereum, cara, isso aqui vai virar fumo. E aí eles estão se mexendo quanto a isso? Cara, eles estão se mexendo quanto a isso. A água bateu na bunda, tá? Eles viram que todo mundo cresceu todo mundo pode falar, mas a maioria dos concorrentes, Solana, Cardano, XRP, BNB, cresceram, né, percentualmente falando, e a Ethereum tá diminuindo. E aí o que acontece? Eles já começaram a baixar taxa, você viu como é que estão as taxas hoje na rede Ethereum? As taxas na rede Ethereum baixaram absurdamente. Hoje, para você transferir token ETH, nós estamos falando de 6 centavos e meio. Porra, isso aqui era 18 dólares há um ano atrás. Há 4 meses atrás era 18 dólares. Para você fazer um swap da Uniswap na rede Ethereum, hoje está 36 centavos de dólar. Não estou dizendo que é barato, mas nem de longe é caro como era. Pô, nós chegamos a bater 80 dólares para fazer um swap na Uniswap, 40 dólares. Não tem menor sentido. E os caras já estão mexendo no tamanho do bloco, já mexeram. Já estão mexendo em algumas coisas. Ou seja, eles já entenderam que deixar do jeito que tá, eles vão perder mercado. Para quem? Para esses players que eu citei. Principalmente Solana. A Solana veio rasgando. Quando a gente fala de volume, a Solana hoje faz muito mais volume do que a rede Ethereum. Os aplicativos da rede Solana fazem muito mais volume do que a rede Ethereum hoje. E assim, hoje já tem uns 5, 6 meses que tá nessa parada. Então, assim, e aí eles mudaram a fundação, me parece que eles estão querendo tirar o Vitalik tirar o Vitalik de frontman e passar mais a fundação. Vamos ver, eles precisam ter uma abordagem mais empresarial, que é a coisa que a Solana tem, né? A Solana tem uma abordagem muito empresarial. A Ethereum não tá tendo essa abordagem empresarial, tá tendo aquela abordagem tipo, cara, a gente chegou primeiro, a gente é foda, a gente tem uma maior TVL, uma maior quantidade de desenvolvedores, uma maior quantidade de aplicativos, a Uniswap e a Eve estão com a gente, foda-se. E, cara, tudo isso aí tá perdendo o fundamento, velho. Né? E aí vamos ver o que vai dar na rede Ethereum. O fato é, desde que entrou na política de mudar o Proof of Work para Proof of Stake, o Ether cotado em Bitcoin caiu 74%. É uma das maiores quedas que a gente tem na história do Ether em relação ao Bitcoin. Né? Tivemos em bear market, uma queda inclusive maior, mas em bull market nunca teve, né? Antes da gente encerrar, deixa eu te dar uma dica valiosíssima. A CoinEx é uma corretora que não te obriga a passar documentação, ela não te obriga ao KYC. Você consegue negociar na CoinEx mais de 1.385 criptomoedas, seja Bitcoin, Ethereum, Solana e outras altcoins, memecoins, shitcoins. Você negocia isso no mercado à vista ou até mesmo no mercado de futuros, onde você pode alavancar em até 100x, claro, se você souber o que está fazendo. De qualquer forma, a CoinEx não te obriga a passar documentação e você não será reportado para a Receita Federal Brasileira ou qualquer órgão aqui do Brasil. Para isso, você pode abrir sua conta, link tá na descrição, ou aponta aí o QR Code ali, tá? Aqui pra tela. Você pode abrir sua conta apenas com e-mail, senha e 2FA e negociar mais de 1.385 pares aqui sem ser reportado sem KYC.